Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quem vos fala é a missionária Roberta Vaz. Nós estamos no 8º dia da nossa campanha Família Ungida, Família Protegida. Levante um altar na sua casa junto com a sua família. Amém. Tem sido bênção essa campanha, tem sido maravilhoso. Desde o primeiro dia dessa campanha eu tenho sentido o agir de Deus. Eu tenho visto o mover do Senhor na minha casa, no meio da minha família e no meio da minha parentela. Amém. Eu espero que você também, que está aí junto, também esteja vendo o agir do Senhor na sua família também. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para fazer a leitura desse livro de Romanos. Hoje nós estaremos lendo o capítulo de número 8 e nós te pedimos, Pai, que assim como nós ajoelhamos e quando nós oramos, nós queremos que o Senhor nos ouça, nós queremos que o Senhor incline os seus ouvidos à nossa oração, ouve o nosso pedido. Nós também queremos estar assim, atento à sua voz. Queremos estar com os ouvidos abertos, com o coração sensível à voz do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar em nosso coração. Fala conosco, abra o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos aprender de Ti através dessa leitura. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Vai operando em cada lar, onde tem um irmão ou uma irmã ouvindo esse áudio, essa campanha, Pai. Entra nessa casa, entra, Senhor, com a Tua presença, pois a palavra do Senhor diz que aonde o Senhor está, o mal tem que sair, que bata em retirada agora, tudo aquilo que não provém do Senhor. Eu quero já desde já ministrar a paz nesse lar, a paz do Senhor que excede todo entendimento, que aonde há divisão, aonde há, Senhor, meu Deus, alguma desavença, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura a união desse casal, restaura a união no meio dessa família, no meio dessa parentela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, na minha Bíblia, Romanos capítulo 8, tem por título Nenhuma condenação, o penhor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá morte, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas
mas recebeste o Espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a estes também chamou, e os que chamou a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem os justifica? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, que palavra abençoada, maravilhosa. Deus está falando através dessa palavra que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Sabe, às vezes nós ficamos pensando como somos falhos, como somos fracos. Às vezes nós passamos por uma situação tão difícil e fala, Senhor, como eu sou falho.
Mas o Senhor, Ele está te dizendo que nenhuma condenação há. Nenhuma. O inimigo, ele fica aí acusando, apontando a sua fraqueza, apontando os seus erros. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus. Não existe nenhuma condenação para aqueles que está escrito. Nós somos filhos, nós somos herdeiros do Senhor. Aleluia! E sabe o que Deus faz conosco quando nós estamos fracos? O Senhor, Ele envia o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que intercede por nós, que nos ajuda, que ora por nós com gemidos inexprimíveis no momento da fraqueza. E Ele leva para Deus todas as nossas causas. Então, mesmo na fraqueza, ore, não desanime. Eu lembro de um dia que eu estava com um problema tão grande, e eu estava tão fraca na fé. E eu fui para o meu quarto e eu fiz ali, eu dobrei meu joelho e eu fiz uma oração. Mas sabe quando você sente que parece que a oração não passou do teto? Quando eu saí do meu quarto, que eu cheguei na sala, Deus me deu a resposta. Aquilo que para mim era impossível, porque a palavra de Deus diz que Ele muda o coração do rei. Ele muda o coração do rei. E às vezes é uma pessoa tão decidida, já tão tomada uma decisão ali, que você pensa que não tem mais jeito dessa pessoa voltar atrás. E quando eu cheguei na sala, Deus mostrou para mim que Ele que faz. Essa pessoa que tinha uma opinião totalmente de um jeito, ela mudou completamente. Completamente. Isso por causa dessa oração. Que eu achei que para mim não era nada, mas ela foi poderosa. Que mesmo assim Deus ouviu. Então, ore a si mesmo. Ore do jeito que você está. Que nada separe você do amor de Deus. Que não seja a fraqueza, a doença. Às vezes você está fraco, doente. Ora ao Senhor. Às vezes você não consegue nem ficar de pé. Está deitado. Ore deitado. Ore do jeito que você estiver. Deus vai ouvir a sua oração. E não pense que Deus não te ama, porque Ele está falando aqui na palavra dele, a partir do versículo 31, falando sobre as provas e a certeza do amor de Deus. Deus te ama, Ele me ama, Ele deu por nós o seu único filho ali para morrer naquela cruz. Ele não negou nada para nós. Aleluia. Então, amados irmãos, eu tenho aqui no versículo 28, o versículo da minha vida. Esse versículo 28 aqui, eu tomei ele para mim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você fala, nossa, aconteceu algo de errado. Não aconteceu do jeito que eu queria, do jeito que eu esperava. Não se preocupe, porque essa situação do jeito que está, e Deus vai fazer ela contornar e vir a cooperar a seu favor. Todas as coisas. Aqui não está falando alguma coisa não, até as coisas ruins, até as coisas difíceis, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não deixe nada te separar do amor de Deus. Nada, nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma proposta. Não deixe nada te separar do amor de Deus. As promessas de Deus, elas vão chegar no tempo certo. Mas o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ele anda bramando, procurando uma brecha para nos tragar. E às vezes ele não vem para nos assustar não. Às vezes ele vem com a bandeja, com pratos. Então fique esperto, que aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, não é de Deus. Então peça para o Senhor te dar discernimento. Amém? Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte. Aleluia. Nem aqui diz assim, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Medite nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando e ministrando no coração de cada um de nós. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.